uma pessoa que tem dificuldade de resolver coisas simples, coisas práticas do dia, pagamentos, consertar uma cadeira, consertar um, um armário, limpar alguma coisa, resolver uma questão de documento, alguma dívida, alguma manutenção. Percebe? A pessoa que tem dificuldade para resolver essas coisas práticas, essas coisas simples, e a gente olha assim e fala, caramba, isso é muito simples, isso é muito pequeno, né? Mas existe um mecanismo muito grande ali que a gente consegue tirar como lição, né? Se a gente prestar atenção nessas coisas que nós temos muita dificuldade para resolver, que são coisas práticas, a gente consegue entender muito bem como que está o funcionamento da nossa personalidade de modo mais profundo, as nossas questões afetivas e até mesmo como que está a nossa vontade. E a questão, geralmente, para essas pessoas, não é não saber fazer. Essa pessoa geralmente sabe fazer alguma coisa. De repente, uma manutenção, resolver alguma coisa ali que seja mais prática, uma questão de habilidade, ela talvez não consiga. Mas ela consegue resolver ligando para alguém que o possa fazer. Agora, na maioria das coisas práticas do nosso dia, nós conseguimos resolver. Então, um exemplo sobre o pagamento. Ela, ela sabe abrir o aplicativo, ela sabe copiar o código, ela sabe pegar o código de barras, o chave Pix. Ela consegue fazer isso. O problema não está em saber, o problema está em executar. A pessoa sabe que precisa limpar uma janela, a pessoa sabe que precisa consertar uma extensão, a pessoa sabe que precisa resolver um problema no banco, a pessoa sabe que precisa resolver uma questão com os seus documentos. Mais uma vez, o problema não está em saber, o problema está no executar. E aí a gente pode chamar, por exemplo, diante dessa realidade, a gente pode chamar de que essa pessoa ela sofre de uma paralisia diante do real. O que seria essa paralisia diante do real? Algumas pessoas têm uma dificuldade profunda de entrar em contato com a realidade concreta. Então, pagar uma conta, resolver uma questão ali da sua casa, do seu dia, significa reconhecer uma obrigação, aceitar um limite, agir sobre o mundo, assumir consequências. Então, para muitas pessoas, isso produz uma tensão interna, que vai ocorrer nela uma espécie de microfuga. Não sei se você já sentiu isso. São as microfugas que nós temos todos os dias, que muitas pessoas têm todos os dias. Então ela vai pensar, eu faço depois. Agora não. Daqui a pouco eu faço. Daqui a 5 minutos eu resolvo isso. Acho que dá para esperar até amanhã. Não estou com cabeça. E aí a tarefa prática que a gente conseguiria resolver rápido, ela vira um peso afetivo muito maior do que realmente ela é. Então, o problema não é a coisa em si, o que eu tenho que fazer. O problema aqui é o impacto psicológico que aquela coisa ela produz. E a vontade enfraquecida, geralmente essas pessoas terão dificuldades em coisas grandes. Eu vou repetir isso. Então, quando a pessoa está com a vontade enfraquecida para resolver coisas práticas, coisas do dia, geralmente essas pessoas terão dificuldade em resolver coisas grandes. Porque a incapacidade, ela não está apenas naquela tarefa específica. Ela está exatamente na estrutura da ação. E qual é a estrutura da ação? A pessoa, ela não inicia, ela não sustenta, não se mantém, né? E não conclui. Ela pode até iniciar, mas ela não vai manter. Ela não vai continuar ali. Não sustenta. E ela não conclui. Isso pode aparecer, seja num pagamento de uma conta, na organização da vida, nos relacionamentos, no trabalho, nas decisões importantes e nos projetos longos. É como se existisse uma dificuldade de transformar a intenção no ato. No mundo da lógica, ela viu que é possível aquilo acontecer. Ela viu que é importante aquilo acontecer. E quando ela vai fazer a correlação do que está na cabeça dela no mundo das ideias com aquilo que pode acontecer no mundo real,
Então ela manda um roteiro, ela cria um roteiro de que é possível realizar, que é verossímil, né? Que é possível realizar a vida, aquilo que eu imaginei é possível realizar ali no plano material, no palco da vida, é possível, é provável que aquilo aconteça. E quando ela vai completar a sua personalidade executando, então ela não consegue porque ela se sente fraca, ela não consegue encarnar aquilo que foi projetado, aquilo que foi desenhado, aquilo que foi planejado. É uma dificuldade em transformar intenção em ato. Na tradição tomista, isso pode ser entendido como uma fragilidade da vontade prática. É uma vontade enfraquecida. A inteligência até reconhece um bem, preciso resolver, preciso pagar, preciso consertar, preciso comprar, preciso... Mas a vontade, ela não move suficientemente a ação. O peso afetivo dessas pequenas tarefas, muitas vezes essa tarefa simples, ela fica carregada. Por exemplo, pagar uma conta pode despertar uma sensação de incapacidade. Responder uma mensagem pode despertar medo. Resolver um problema de documento pode despertar uma ansiedade na pessoa. Abrir o e-mail pode despertar uma vergonha. Então, o que acontece no nosso cérebro? O nosso cérebro ele vai aprender a evitar porque isso alivia. Então, se eu sinto uma ansiedade só de pensar, só de planejar em ir lá no banco, enfrentar uma fila, perder um tempo, isso já gera uma ansiedade. Então, quando eu falo, outro dia eu faço num outro momento, o nosso cérebro, ele alivia aquela tensão, ele alivia aquela ansiedade. O problema é que a gente fica acostumado com isso. E aqui vai nascer um ciclo muito perigoso, que é justamente evitar, que é sentir alívios momentâneos. E aí o problema ele cresce, cresce a culpa, cresce a ansiedade, cresce a evitação. Pronto. O ciclo está formado. E com isso, a pessoa ela vai perdendo musculatura prática. Ela fica fraca. E a desorganização do campo interno, em muitos casos, há muita dificuldade de hierarquia interior mesmo. Porque a pessoa sente tudo ao mesmo tempo. Ela não distingue urgência de importância. Ela não consegue ordenar prioridades. Ela vive mais pelo impacto emocional imediato. Então, uma tarefa que era para ter sido resolvida em 2 minutos, ela pode parecer internamente enorme. Isso é muito comum em casos de pessoas que sofrem com ansiedade, que têm traços depressivos, que têm a personalidade evitativa, que têm TDAH, pessoas que têm imaturidade afetiva, pessoas que têm excesso de fantasia, que é às vezes até uma desconexão da realidade, baixa tolerância ao desconforto. Então, na terapia, muitas vezes o nosso trabalho não é assim, você precisa abrir o aplicativo, copiar o código de barras, pagar. Não é isso, nosso trabalho não é esse. Você tem que pegar a chave de fenda, você tem que pegar um alicate, cortar o fio, desparafusar. Não é isso, não é ensinar ali, pegar na mão da pessoa. Às vezes tem que fazer, né? Não tem jeito. Mas a gente precisa ajudar a pessoa a sustentar o contato com o real. Ajudar a pessoa a tolerar aquilo que é desconfortável. Organizar o mundo interno. Fortalecer também a sua vontade. Né? Recuperar o senso de eficácia. Transformar a intenção em ação concreta. Essa é a nossa função. Por isso que muitas vezes nós vamos perguntar, né? Vocês vão ouvir essas perguntas, né? Você conseguiu resolver aquilo? Você conseguiu fazer a ligação? Você mandou a mensagem? Conseguiu pagar a conta? Conseguiu consertar? Conseguiu tirar as coisas do armário? Porque essas pequenas ações, essas ações práticas, elas revelam o nosso estado funcional. Elas revelam a nossa personalidade. E falando dessa ruptura entre o pensamento e a ação, né, que é quando o personagem ele vai se encarnar, é quando ele vai entrar no palco e vai fazer o negócio.
planejei, desenhei, programei, reservei, vou fazer, não consigo? A grande questão é esta. Algumas pessoas, elas estão mais no plano, né? Elas ficam muito no plano, elas ficam muito na intenção, elas ficam muito na imaginação, elas ficam muito ali no campo da preocupação, elas ficam muito ali na parte emocional, elas ficam muito na idealização, que é tudo aqui em cima. E tem muita dificuldade de descer para o plano do ato concreto. E a vida real, ela é construída por atos concretos repetidos. Quem não consegue governar, dominar pequenas ações, dificilmente ela vai sustentar grandes responsabilidades. Porque as grandes responsabilidades, elas são feitas de pequenas, presta atenção nisso, elas são feitas de pequenas execuções diárias. Uma tese, uma graduação, um casamento, uma empresa, uma vida espiritual, uma carreira, tudo depende da capacidade de realizar pequenas, pequenas ações concretas, mas de forma consistente. E há também um elemento existencial aqui, porque às vezes resolver coisas práticas de fato significa assumir a própria vida. Isso assusta mesmo, assusta as pessoas, porque agir concretamente pode implicar na responsabilidade, na liberdade, no limite, na consequência, na maturidade. Porque muitas vezes a gente vai estar fazendo isso não para o nosso bem, não para o nosso conforto, não para o nosso prazer, mas a gente vai estar desprendendo de um tempo nosso para poder fazer para o outro. Então, algumas pessoas permanecem num estado quase que pré-decisório, como se a vida estivesse sempre suspensa. E aí elas não resolvem o pagamento, o documento, o carro, a janela, a conversa, a escolha, a mudança. E a vida, ela vai acumulando pendências, pendências externas, que refletem nas pendências internas. O que normalmente ajuda de forma terapêutica nesses casos? Então, o tratamento muitas vezes ele vai passar por um fortalecimento gradual da ação, pequenas vitórias concretas, criar rotina, reduzir a evitação. Nós vamos educar a vontade. Nós vamos ter um trabalho de tolerar o desconforto. Nós vamos ter uma responsabilização progressiva, uma integração entre pensamento e ação. E muitas vezes o progresso ele começa com algo que é aparentemente banal. Às vezes é coisa simples. E aí as pessoas imaginam assim, né? Quando alguém chega num consultório, chega para um atendimento, caramba, ele vai falar algo mirabolante, coisas. E às vezes não, é coisa simples, cara. Simples. Levantar, arrumar a cama, responder a mensagem, pagar aquela conta, resolver aquele problema do carro. Coisas práticas. Por que que a terapia é assim? Por que que muitas vezes a terapia é assim? Porque isso reorganiza a experiência de agente. Eu consigo agir sobre a realidade. Então a pessoa sai com aquilo, com aquela coisa assim, eu consigo agir, eu consigo realizar. E existem muitos exemplos na vida dos santos que ajudam exatamente nesse problema, que é a dificuldade de transformar uma intenção em ação concreta, de governo, de domínio, de dominar a vontade, né, e de assumir responsavelmente a realidade. E o interessante é que os santos normalmente eles não tratam isso apenas como produtividade, mas eles tratam como ordenação da alma, fidelidade ao real, governo de si, domínio de si, né? Amor concretizado em atos. Então nós vamos ver alguns exemplos de santos que podem nos ajudar neste caminho, né? Pessoas que estão sofrendo com isso, alguns exemplos de vida de santos podem nos ajudar. Santo Tomás de Aquino, por exemplo, a vontade se fortalece pelos atos, vai dizer. Então a vontade ela não fica forte apenas pensando. Eu não vou ficar forte somente pensando, somente desejando, só no mundo imaterial. Ela se fortalece agindo.
Pensa na academia. Como é que você fica forte? Vou ficar forte, vou ficar forte. Mentalmente eu estou forte. Vou ficar forte. Mas se eu não for pegar peso, se eu não for fazer atividade física, eu não vou ficar forte. E eu posso fortalecer a minha vontade repetindo atos bons, criando hábitos, educando as paixões. Isso tudo é muito terapêutico. A pessoa que evita constantemente, ela está se enfraquecendo ainda mais e está enfraquecendo ainda mais a capacidade de agir. Já a pessoa que faz pequenos atos concretos, ela fortalece a potência prática da alma. E Tomás ele entende que a virtude ela nasce da repetição, que é ordenada de atos, né? Então, quando eu tenho bons hábitos, pratico bons hábitos, estou me tornando um homem virtuoso. Da mesma forma, se eu pratico maus hábitos, aí nasce o vício. Então, não esperar ter vontade para agir, para formar a vontade. Quem nunca fez isso? Cansado, desanimado, tem algo para fazer importante, uma leitura, um livro, um estudo. É quando ela se levanta, age, faz algo prático. Parece que brota uma força interior nela que é capaz dela realizar as ações do dia. São Francisco de Sales vai trazer a espiritualidade dos pequenos passos. E ele percebia que muitas pessoas elas queriam grandes mudanças, mas essas pessoas eram incapazes de pequenas fidelidades. Então ele ensinava, por isso que ele insistia, né, na suavidade, na constância, pequenas ações, perseverança diária. E ele dizia que a santidade se constrói passo a passo. E combatia muito o perfeccionismo ansioso. Porque muita gente paralisa não por preguiça simples, mas porque quer fazer perfeitamente, porque se sente esmagada, porque evita, porque adia. Então, São Francisco de Sales, ele propõe, olha só, faz o pequeno bem possível. Isso já vai quebrar a paralisia. Faz. Eu gravo vídeo e não tá perfeito, não sei o que, não tem edição, não tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, faz. Tem um texto, pega e faz. Posta. Manda esse negócio. Realiza. Outro exemplo é de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é o pequeno caminho. Então a pequena via dela consistia justamente em santificar pequenas ações concretas. A fidelidade nas coisas mínimas e vencer pequenas resistências interiores. E muita gente tem receio, não é receio, muita gente não dá muita atenção a Santa Teresinha, mas Santa Teresinha, ela traz algo que é muito, muito nosso, né? Se olhar uma vida de um santo que foi um mártir, a gente até se emociona, se empolga, quer fazer, mas quando a gente vai ver o que eles fizeram, cara, não tem condição de eu fazer um trem desse. Agora, quando a gente olha para Santa Teresinha, é muito do que a gente vive. Então ela percebeu aqui algo muito profundo, que o amor verdadeiro aparece nas pequenas ações repetidas, não apenas nos grandes sofrimentos. Então, guardar um objeto, responder com paciência, cumprir um dever, terminar uma tarefa, fazer algo desagradável sem fugir, tudo isso tem um valor enorme, um valor formativo gigantesco para a nossa alma. E ela combate diretamente a dispersão interior. Olhemos para Santa Teresinha. Santo Inácio de Loyola também fala sobre vencer a desordem interior. E ele é muito útil quando existe a procrastinação, a fuga, a desorganização interna, a oscilação emocional. E nos seus exercícios espirituais ele trabalha muito a disciplina concreta, o exame diário, a decisão prática, o combate à tibieza, a ação objetiva. E ele entendia algo muito importante. A alma ela pode ficar desgovernada. E isso, quando acontece, a pessoa vai sentir muito, vai pesar muito, deseja muito, mas ela age pouco. Então, ele cria meios concretos. Isso é muito importante.
Horários, revisão diária, metas pequenas, decisões executáveis. Se a gente faz isso, só isso, horários, revisão diária, metas pequenas, decisões executáveis, a gente já resolve muitos problemas internamente. Muitas desordens, muitas dispersões a gente resolve. E essa estrutura da espiritualidade de Santo Inácio, ela ajuda muito para quem está vivendo paralisado. E tem pessoas assim, não conseguem realizar nada, não tem metas para nada, não conseguem decidir nada. São José Maria Escrivá também é outro exemplo importante. Ele vai falar da santidade nas tarefas comuns. E ele insistia enormemente na santificação das pequenas obrigações. Dizia: fazer o que deve ser feito e estar no que se está fazendo. Quantos de nós estamos fazendo as coisas, estamos realizando as coisas, mas nós não estamos ali. A gente não está participando daquilo ali. E isso é extremamente profundo para quem vive disperso, para quem evita tarefas, para quem acumula pendências e para quem está sempre fugindo daquilo que é concreto. E na espiritualidade dele, por exemplo, responder e-mails, organizar os documentos, organizar a biblioteca, pagar as contas, cumprir com os horários, terminar trabalhos, qualquer coisa, elas podem ser feitas como atos de amor a Deus. Porque a vida espiritual, ela não acontece fora da realidade prática, gente. A vida espiritual, ela acontece dentro da realidade prática. Outro exemplo é São Bento de Núrcia. Ordem exterior e ordem interior. São Bento ele compreendeu profundamente a ligação entre ordem prática, estabilidade emocional, vida espiritual. E a regra beneditina, ela organiza horários, trabalho, descanso, oração, tarefas concretas. Porque o caos externo frequentemente alimenta o caos interno. Isso é só olhar. É só olhar para a tua vida, cara. Olha para a tua vida. Qual é o caos externo que você vive? Frequentemente, você alimenta também um caos interno. Geralmente, é um reflexo. E a regularidade, ela protege a alma da dispersão. Por isso que a gente tem que ter os horários definidos, pré-estabelecidos. Organizar. Às vezes é só você organizar. Quando você só organiza, você estabiliza a tua vida. E é algo muito importante, né, nesses santos. Né? Tem vários exemplos, vários. Mas eu quis trazer só isso. E eles não esperavam a motivação perfeita, a emoção certa, a vontade de aparecer. Não era isso. Não tinha nada a ver com isso. Eles compreendiam que o bem ele deve ser feito mesmo com resistência interior. É só você pegar o exemplo, não falei aqui, Santa Teresa de Ávila. Pega lá o exemplo dela, sobre oração. Tenho dificuldade de oração, não sei rezar, tenho dificuldade de oração, não tenho constância. Cara, pega lá a história de Santa Teresa, você vai ver isso. Que o bem deve ser feito mesmo com resistência interior. Quantas e quantas vezes ela ia rezar sem vontade nenhuma. Sem vontade nenhuma de rezar. Mas ela ia mesmo assim. Internamente ela não tinha vontade. Mas externamente ela ia. E lá ela falava para Jesus, falava assim, eu não estou com vontade de rezar hoje. Eu não queria nem estar aqui. Mas eu não posso ficar longe da tua presença. E isso forma a nossa alma. Porque muitas vezes quem sofre dessa dificuldade moderna, é nós que sofremos dessa dificuldade moderna, nós vivemos excessivamente dependente do estado emocional para a gente agir. Ah, hoje eu estou emocionado, hoje eu estou mais sensível, hoje eu vou rezar, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou estudar a Bíblia, hoje eu vou ler aquele livro espiritual, hoje eu estou bem. Agora, se você perde uma noite de sono, se você não consegue, tá cansado, se você tá chateado, se o seu time perdeu, isso já é um motivo para você não dar sequência naquilo que você fez, daquilo que você planejou, daquilo que é bom para você.
Então, muitos santos, eles mostram outra lógica. Agir conforme o bem conhecido, mesmo sem vontade, mesmo pequeno, e mesmo até imperfeito. Uma frase assim, que poderia resumir muito isso seria: o concreto salva da dispersão. Por isso que pequenas tarefas concluídas, rotina, dever cumprido, ordem prática, fidelidade mínima diária, têm enorme força espiritual e psicológica, porque devolvem ao sujeito presença na realidade, domínio de si, continuidade interior e capacidade de ação. E assim, aos poucos, ela vai reconstruindo a pessoa por dentro, ordenando a tua vida interior.